Olá, estudante! Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Adonias Novaes, da disciplina Ensino Religioso. Muito bom estar aqui com você para juntos conhecermos, para respeitar os símbolos religiosos. Antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com o seu celular. Combinado? Vamos também passar algumas informações importantes aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi planejada para os anos iniciais e tem como objetivo trabalhar a seguinte habilidade: identificar, distinguir e respeitar os símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. E o objetivo da aula é o seguinte: perceber e conhecer o significado dos símbolos religiosos. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Nesta aula, você vai conhecer, identificar, distinguir e aprender a respeitar símbolos religiosos de diferentes manifestações e tradições das instituições religiosas. Quando você passa em frente a uma igreja, poderá reparar que realmente na placa está escrito o nome e o símbolo que identifica a religião. Por acaso, já ficou curioso com determinadas imagens que são usadas nos adesivos colados nos carros, em placas instaladas em nossa cidade, nas roupas, nos pingentes, em vários adereços que usamos? Podemos perguntar: o que significam os símbolos religiosos? Qual o objetivo dos símbolos religiosos? Vamos conhecer vários símbolos e, através desses conhecimentos, aprender a respeitar a diversidade religiosa que existe e que, por vezes, bem diferente da nossa prática religiosa. Dando continuidade à nossa aula, vamos conhecer diferentes símbolos religiosos. Em cada religião, os símbolos são formas de representar o sentimento religioso e a fé. Na tela, você pode perceber que algumas crianças estão usando camisas com desenhos que representam símbolos religiosos. Por acaso, você tem alguma blusa ou camisa com um símbolo religioso? Vamos conhecer o significado de alguns símbolos religiosos que acabamos de ver em nosso telão e o que representa para cada religião. Vale a pena mencionar que em cada religião, os símbolos são formas de apresentar o sentimento religioso e a fé. E essas formas de representações precisam ser respeitadas. Podemos iniciar aprendendo com os povos indígenas. Por exemplo, os indígenas Guarani fazem esculturas de animais com madeiras coletadas durante o período da lua crescente ou minguante. Se essa coleta não for feita durante esse período, o objeto pode perder o seu significado religioso. As representações de muitos animais, como o tatu, são utilizadas como meio medicinal para que as crianças se tornem fisicamente fortes. Em geral, o cristianismo pode ser representado pelo peixe, que simboliza Jesus Cristo. Na tradição católica, o terço também é considerado um símbolo. Este objeto é composto por uma corrente com nós ou contas que apresentam orações em devoção a Maria, mãe de Jesus. No islamismo, há um símbolo muito parecido com o terço, que é o masbahá ou subá. Também é uma corrente com 99 nós ou contas que representam os 99 nomes de Deus de acordo com a crença dos muçulmanos. Um dos símbolos utilizados no budismo é a flor de lótus, que representa a pureza do corpo e da mente. Para muitas religiões de tradição afro-brasileira, como o candomblé e a umbanda, Iemanjá é considerada a rainha do mar. A vestimenta da baiana representa a roupa utilizada pelos adeptos dessas religiões em ocasiões especiais. Para o judaísmo, o menorá, que é um candelabro com 7 braços, representa os 7 dias da criação do mundo.
Vocês perceberam que interessante como alguns símbolos têm um significado e uma mensagem? Nas tradições religiosas, existem muitos símbolos que vamos conhecer. Para os povos indígenas, as divindades se manifestam por meio da natureza. Esse símbolo islâmico tem diferentes significados, sendo a renovação e a vida os principais. Você não pode esquecer, eu tenho que te lembrar de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela, com o seu celular. Também tem o símbolo, a estrela de Davi. É o símbolo do judaísmo. Ela é formada por 2 triângulos sobrepostos, um apontando para cima e outro para baixo. Esse é um símbolo do budismo, que se chama Roda do Dharma. O círculo representa a vida, e os 8 traços indicam os 8 ensinamentos de Buda. Já esse símbolo da Umbanda é formado por um sol, que representa a luz de vida, e uma pomba, que se refere ao orixá Oxalá. No candomblé, os búzios representam a comunicação com as divindades. E o peixe é um antigo símbolo cristão que representa a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Depois de conhecer alguns símbolos de algumas religiões e seus significados, em sequência, nós vamos conhecer histórias sobre a água e o seu simbolismo nas religiões. Muitos povos contam histórias para explicar o que acontece no mundo. A água é um dos elementos presentes em várias narrativas. Por exemplo, existem diversos relatos sobre dilúvios, que são inundações causadas por uma enorme quantidade de chuva. São histórias de diferentes partes do mundo, contadas por diferentes povos em diferentes épocas. Um dos mais conhecidos relatos de dilúvio é a história da Arca de Noé, registrada na Torá judaica e na Bíblia cristã. Para o cristianismo, a água é utilizada no batismo e simboliza uma vida nova, uma fé que se inicia perante a comunidade religiosa. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. No cristianismo católico, com a bênção do sacerdote, a água benta é utilizada em vários momentos, como para aspergir gotas sobre os fiéis ou molhar os dedos para fazer o sinal da cruz ao entrar em uma igreja. Em alguns grupos do budismo, o copo de água fresca é oferecido a Buda todas as manhãs, sendo removido antes do anoitecer. Já no judaísmo, a água representa a purificação, por isso é usada em diferentes situações. Um exemplo é lavar as mãos antes das refeições e voltar a lavá-las depois delas. Já no islamismo, antes das orações, é necessário lavar-se com água para tornar-se puro. Entre os indígenas tupinambás, logo que a criança nasce, ela é banhada em um rio para ser integrada à aldeia e para ser preparada para as comemorações do seu nascimento. Em algumas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, o batizado é feito em cachoeiras ou na água do mar, locais considerados habitados por divindades. Diante desses conhecimentos, podemos chegar à conclusão de que também pensamos diferentes diante dos símbolos religiosos e seus significados. Os elementos da natureza, a saber, terra, ar, fogo e água, estão presentes em todas as culturas. O ser humano precisa, muitas vezes, expressar o que sente através de símbolos, e estes podem ter um significado religioso. Cada religião tem símbolos próprios, contudo, há aqueles que se repetem em diversas religiões, como é o caso da água que acabamos de ver.
Os símbolos de sua religião expressam crença e sentimento, por isso são muito importantes para você e a sua família. Na escola, há a possibilidade de conhecer novos símbolos e religiões. E apresentar aos colegas algo que você acredita é importante para expressar sua identidade. Estudar símbolos de diferentes religiões ajuda a conhecer várias maneiras de expressar crenças e sentimentos. Pela Declaração dos Direitos Humanos, tanto os familiares quanto a criança têm o direito à liberdade religiosa, isto é, as pessoas devem ser respeitadas quando as crenças que professam. Olha como é sério o que acabei de mencionar, que a Declaração dos Direitos Humanos é um documento internacional escrito em 1948 para que os direitos das pessoas sejam respeitados em todo o mundo. Quero propor uma atividade e, se você não souber, deve perguntar para os seus pais ou ao seu líder religioso da sua religião que você faz parte. E se não participa de nenhuma, pode reparar que perto da sua casa com certeza vai ter uma igreja. Na atividade, você vai desenhar um símbolo que existe na sua igreja, ou um símbolo que você conhece. Depois de desenhar bem bonito, pode ser no caderno de desenho, tire uma foto e envie para nós através desse QR Code que está aparecendo na tela da sua TV. Eu vou ficar muito feliz em receber o seu desenho e vou perceber que você aprendeu e entendeu o tema da nossa aula. E olha, para incentivar, eu vou desenhar aqui pelo menos 2 símbolos. É claro, os 2 símbolos mais conhecidos. Então vamos lá. Vocês viram? É bem verdade que eu peguei os 2 símbolos mais conhecidos e também os mais fáceis, que é a cruz, né? Símbolos aí usados em várias religiões, e também o peixe, que simbolizava, né, o cristianismo. Agora eu estou aguardando o seu desenho. Estou ansioso para ver o que você produziu. Estamos chegando ao final de nossa aula, e nela nós aprendemos que em cada religião os símbolos são formas de representar o sentimento religioso e a fé. Percebemos os diferentes símbolos religiosos. Nas tradições religiosas existem muitos símbolos. Também aprendemos sobre a história da água nas religiões, a importância da água também nas religiões, o nosso direito de pensar diferente, ou seja, apresentar aos colegas algo que você acredita é muito importante para expressar a sua identidade. As crianças e suas famílias podem ter diferentes religiões e as suas crenças devem ser respeitadas. Procure sempre ter atitude de respeito e de gentileza com todas as pessoas em seu dia a dia. Enfim, precisamos destacar: há pessoas que acreditam no amor, na bondade, no cuidado, mas que não têm nenhuma religião. O importante é que sejamos sempre respeitosos com a fé e com a forma diferentes de pensar. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, assim como eu. E eu espero você numa próxima aula. E não esqueça de registrar a sua presença com o seu celular usando esse QR Code que vai aparecer na sua tela com o seu celular. E lembre-se sempre, mesmo distantes, nós estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal!